Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos diante da apreciação daquilo que é uma das funções principais do parlamento, como bem disse o deputado Ildécio. Nós devemos nos debruçar com responsabilidade sobre as contas do Estado, contas do Executivo, para delas, com auxílio do Tribunal de Contas, podermos fazer a nossa avaliação criteriosa. O deputado Ildécio, num voto magistral, bem elaborado, voto extremamente técnico, demonstrou as inconsistências e as falhas na condução do governo da Bahia na sua execução durante o ano de 2015. Observe que as contas de 2015, pelo órgão técnico do Tribunal de Contas, tiveram por parte daquele tribunal 44 recomendações. 44 recomendações sobre planejamento, sobre controle interno, sobre gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Estado. Essas recomendações sobre auditoria, inspeções e algumas alertas. Essas recomendações são técnicas, elas demonstram que não pode ter sido bem elaboradas e bem prestadas as contas do governo da Bahia. Veja bem que o instrumento orçamentário, PPA, lei orçamentária, que são diretrizes que o governador deve seguir, que o Poder Executivo deve seguir, que passa por esta casa, ele é o principal instrumento de condução das contas públicas. Veja o que diz o Tribunal de Contas em suas recomendações sobre o PPA 2016 e 2019. Para que sejam revisadas as metas ali estabelecidas para eliminar o caráter de ação a ser executada. Entregando ao PPA é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Para nela poder, nós parlamentares e a população baiana, poder mensurar, qualificar e quantificar o que o Estado realiza. Isso que significa que, da forma como está sendo feita, o PPA não passa de uma peça de ficção, trazendo diretrizes genéricas, diretrizes que podem ser conduzidas da forma que bem entendeu o Poder Executivo, e nós aqui na casa, nós aprovamos o PPA assim. Ora, isso é recomendação do TCE, do órgão técnico encarregado de fazer. O PPA, ou lei orçamentária, ela deve ser, os instrumentos orçamentários devem ser o mais justo possível dentro daquilo que se pretende, sob pena de entendermos que não há planejamento. É óbvio que não pode se acorrentar os poderes nem a execução do orçamento. Eles podem ser manejados, podem ser mudados de acordo com circunstâncias que vieram posteriormente. Mas você já planejar de forma sem planejamento, nós não podemos aceitar. E assim não aceitou o Tribunal de Contas. Veja que dentro desse PPA, o próprio Tribunal de Contas recomenda que o governo da Bahia retire entraves que impeçam a competitividade do setor de agronegócio. Está constando no PPA do Estado entraves detectados pelo Tribunal de Contas do Estado para travar o agronegócio, permitindo, e é a recomendação do TCE, que atrações de investimentos sejam feitas ao Estado. Isso está travado pela condução do governo do Estado. A questão da transparência. O FIPLAN é preciso, e o Tribunal de Contas do Estado diz isso, de que não há nenhuma transparência, que não há forma de acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Estado. O portal Transparência Bahia, da mesma forma. É preciso que, recomendação do TCE, que ele seja clarificado para que nós, a população baiana e nós parlamentares, possamos acompanhar. Há aqui também artifícios
para ludibriar alguns ditames legais. Palavras do TCE. Palavras do TCE. Quando nas contratações dos PSTs, deputado Zé Neto, o TCE diz que este montante relativo não está sendo contabilizado como despesa de pessoal, o que é uma fraude à lei de responsabilidade fiscal, à lei orçamentária. PST se faz de qualquer jeito. Sabemos que o governo do Estado fez a opção de contratação através de PST para não ter que fazer concurso público. Então, o TCE recomenda que as despesas com PST sejam incluídas para cálculo de despesa de pessoal, o que não está sendo observado. Outra situação que nos chama extremamente a atenção, deputado Ildécio, é com relação, e Vossa Excelência foi muito feliz nessas colocações, com relação aos gastos com propaganda do Estado. O TCE, não somos nós da oposição, é o órgão técnico que nos auxilia aqui, que está dizendo sobre isso. Além de ultrapassar o que já era muito no orçamento, estava previsto no orçamento, ainda se pagou através de despesa, das famosas despesas de exercícios anteriores, uma quantia acima do que estava previsto no orçamento, chegando a cifras astronômicas com relação ao pagamento de propagandas do governo, que parece-me que a propaganda é um programa de governo do governador que aí está. Os gastos, e isso é a observação a ser feita, os gastos com a empresa gráfica da Bahia e com o Prodeb estão sendo considerados pelos TCE como extremamente excessivos, recomendando que se reduza. Isso são situações que, se nós compararmos... Eu vou falar, Zé Neto, eu vou falar. Porque tá vendo crise na base. Muita coisa que não concordo, está extrapolando, vou falar. Se há crise na base, eu paro de falar. Eu estou apenas lendo o relatório do TCE. Até o momento, eu estou nas mãos com o relatório do Tribunal de Contas, Presidente, eu queria a Vossa Excelência que o deputado Zé Neto garantisse aqui minha palavra. Deputado Zé Neto, vamos ouvir o nome do deputado Luciano Ribeiro. Vossa Excelência tem a palavra, deputado, pode prosseguir. Peço ao deputado Zé Neto para que não fique tão nervoso e permita que eu fale a verdade. Está parecendo um técnico de futebol orientando os jogadores. O deputado... Eu vou esclarecer que não tem... O deputado Zé Neto, o deputado Zé Raimundo está dizendo que certamente o que eu estou falando é mentira. Então o relatório do TCU foi fraudado. Do TCE. Foi fraudado, porque o Zé Raimundo está dizendo que o que eu estou dizendo não é verdade. Eu estou lendo o relatório do TCE. As recomendações. 44. Parece até aquela arma do Mato Grosso, né? 44. Paulo Souto já foi governador há muito tempo, Zé Neto. Esse discurso é novo, já passou. Paulo Souto já foi governador, já perdeu 3 eleições. Esqueça. Eu sou deputado agora. Eu estou analisando as contas de 2015 do governador Rui Costa, delas que tenho que me deter. E aí, quando falo de gasto de propaganda, o deputado, em seu voto magistral, repito, e parabenizo mais uma vez o deputado Ildécio. Aí, quando se fala em gasto em propaganda, que foi ultrapassado, né, e aí é relatório do TCE. Aí eu vou à despesa com saúde. Com relação à despesa com saúde, nós devemos observar que em 2015 houve um decréscimo da aplicação. Porque o percentual aplicado foi 12,69, quando no ano anterior, 2014, foi 13,29. Tirou-se dinheiro da educação e incrementou-se na propaganda. Da saúde, repito. Quanto à educação, embora tenha havido um gasto acima do que gastou em 2014, e o percentual também aumentou 10,43%, mas a receita do Estado aumentou 10,51%, ou seja, diminuiu também percentualmente o gasto com educação. Sem falar nisso,
podemos partir para o DEA. Como é que um governo, e o TCE aqui foi muito feliz ao verificar a falta de planejamento, como é que o governo não tem planejamento e aumenta 72,4% de despesas do exercício anterior? Que aqui está muito bem explicado no voto do deputado Ildécio, que são despesas que podem haver, mas são situações excepcionais, são situações que podem ocorrer no final do exercício, mas não se pode, nesse valor, nesse montante, e no acréscimo, veja bem, uma prática que já era comum, acresceu-se ao ano 2015, porque 2014 foi um ano eleitoral, presume-se, e eu aqui não estou a afirmar, que por ser um ano eleitoral, houveram despesas que não foram contabilizadas, que só foram pagas depois. E aqui quero lembrar, talvez pela sua ingenuidade, por vir da iniciativa privada, o secretário de Saúde, em sua primeira entrevista, e está nos jornais que ele deu essa entrevista, ainda no ano de 2015, ele disse textualmente que do gasto que ele estava tendo na secretaria, a metade era do exercício do ano anterior, que não foi ele que fez, ou seja, são os DEAs, que foram usados exatamente em 2004, sem contabilização, para serem pagos em 2015, e aumentou-se 72,4% de DEA. Portanto, senhor presidente, eu não poderia ter outro posicionamento aqui. Não falo nem das emendas impositivas que esse parlamento aprovou, os deputados do governo aprovaram uma emenda constitucional que o governador sequer dá ouvidos. Eu falo é do planejamento que essa casa abriu mão de fiscalizar, de planejar, de acompanhar. Por isso, eu recomendo o voto e voto não pela aprovação dessas contas.